Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como prometido, eu vim aqui fazer um vídeo meio que continuação, né, do vídeo sobre fuso horário. E eu vou fazer umas questõezinhas com vocês, 3 ao todo, certo? E assim, eu quero, antes da gente fazer essas questõezinhas, eu quero trabalhar com vocês o conceito, né, e algumas coisas importantes em relação ao horário de verão, tá certo? Bom, pessoal, então bora falar de horário de verão. Até 2018, o Brasil adotava, via decreto federal, né, o horário de verão. Os estados localizados em áreas mais distintas da linha do Equador adiantavam o relógio em 1 hora. Então, adiantava-se 1 hora no relógio. Para o aproveitamento da luz solar ao final da tarde e início da noite. Os estados localizados mais próximos da linha do Equador não adotavam o horário. Por quê? Porque se eles antecipassem os relógios, as manhãs demorariam mais para ter a luz solar. Portanto, não haveria economia. Após o estudo de agências reguladoras, o presidente Jair Bolsonaro pôs fim ao horário de verão, pois ficou comprovada a baixa economia energética com a adoção do horário. Tá? Então, quando que ocorria? Entre outubro e fevereiro, né? Durante as estações de verão aí. Ocorria nos estados centro-sul, né? Devido sua maior luminosidade. Tá. Qual que foram as razões, né, as justificativas para aplicarem esse horário de verão? Quando era aplicado, né? Porque diziam, né, que havia a economia de energia, né, comprovaram na época a economia de energia e potencializava o turismo. Só que, por que não tem mais? O horário de verão estava causando transtornos cotidianos para a população, por isso o horário de verão foi extinto no Brasil. E além disso, a economia de energia era pequena. Já tira o pente bonito e bora para os exercícios. Vamos lá. Questão modelo Enem. Analise o texto que discute a adoção do horário de verão no Brasil. O horário de verão no Brasil, a utilização do horário de verão no Brasil teve início na década de 1960, adaptando uma ideia adotada por países europeus e norte-americanos. Esteve interrompida na década de 1970, retomada na década de 1980 e foi utilizada regularmente nos últimos anos. A ideia é aprovar os dias mais longos de verão, adiantando o relógio em 1 hora e promovendo assim uma economia de energia, que fica em torno de 2% a 3%. Como o fenômeno é mais bem observado no sul do país, os estados do norte, Amazônia e Nordeste não o usam, criando por vezes defasagens. Por exemplo, os estados ocidentais da região norte e do terceiro fuso, Roraima, Amazonas e Rondônia, chegam a ficar 2 horas atrasados em relação aos estados do sul e do sudeste, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, enquanto o Acre, situado no 4º fuso, fica 3 horas atrasado em relação ao sul e sudeste. O principal objetivo para a adoção do horário de verão é tornar iguais todos os horários do país. Fora de questão isso daqui, né? Nem tem como, então não. Otimizar a utilização da maior quantidade de luz existente no verão a fim de economizar energia? Mas é claro que sim, tá correto. Super correto. Então, essa questãozinha aqui, letra B. Vocês estão vendo? Uma questãozinha de modelo Enem, né? Muito fácil. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus, irá realizar uma partida em Boa Vista, a 60 graus oeste, capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas. E a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino? Bom, essa questão é muito simples de ser realizada. Por quê? Porque se você pensar assim, ó, pensando nas linhazinhas, de 45 graus que ele fala, né? De São Paulo, que tá em 45 graus. Então, de São Paulo, que está a 45 graus a oeste, ele vai para Boa Vista, que está a 60 graus oeste. Tá. A equipe irá desembarcar às 14. Então, ele vai de 45 graus daqui, de 45 graus, ele vai para 60 graus. Que tá aqui. Eita. Vai pra 60 graus. Então, ele tá aqui e ele vai pra cá. Então, é a diferença de quanto? De apenas um fuso. Porque de 45 pra 60, só alterou um fuso aí, né? Ou seja, se lá em São Paulo, tá, lá é 14 horas, e teve apenas a diferença de um fuso, então a diferença de 1 hora. Lembrando que, se eu vou de oeste para leste, o que acontece? Eu somo mais 1 hora. Só que de leste para oeste eu diminuo, eu subtraio. Isso é se você fazer a conta tradicional. Agora, pensando nisso, como é a diferença de um fuso, a diferença é sempre menos, né? Então, em Boa Vista, lá em Boa Vista serão 13 horas.
Então, a gente vai considerar as 13 horas, já pra dar certa conta. Tá. A equipe vai desembarcar às 14, tá? E a viagem terá duração de 6 horas. Então, agora que a gente já sabe o horário de Boa Vista, lá em Boa Vista, é só pegar o horário do lugar onde a gente quer chegar, o horário do lugar de onde a gente quer chegar, e somar com a duração da viagem. 13 horas mais 6 horas de viagem vai ser igual a 19 horas. Então, eles vão chegar às 19 horas. Exercício muito simples, muito simples. Analise o mapa de fusos horários a seguir. Supondo que um passageiro saía às 7 horas da manhã de Fernando de Noronha, em Pernambuco, com destino a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para uma reunião, e sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Bom, então, como eu ensinei a vocês no exercício anterior, primeiro a gente tem que pegar o horário de saída e fazer a conversão no lugar que vai chegar, e depois somar com a duração. Então, ele saiu às 7 da manhã, né? De Fernando de Noronha. 7 da manhã. Aqui, mais ou menos, né? Fernando de Noronha. E aí ele foi pra Campo Grande. Então vamos ver isso. Vamos visualizar. Ele fez esse trajeto, né? Chegou aqui em Campo Grande. Só que em Fernando de Noronha eram 7 horas da manhã, certo? Quando eram 7 horas da manhã em Fernando de Noronha, que horas eram em Campo Grande? 2 fusos, certo? Portanto, 2 horas de diferença. E aí, o exercício nos informa que a viagem tem duração de 6 horas e 30. Então, são 7 horas da manhã em Pernambuco, e nós temos 2 fusos de diferença, vão ser 2 horas de diferença de Pernambuco para Campo Grande. Ou seja, se em Pernambuco são 7 horas, lá em Campo Grande, 5 horas da manhã. Por quê? Porque são 2 horas de diferença. 2 fusos, 2 horas. 7 menos 2, 5. Certo? Então, como a nossa regrinha é pegar o horário de saída e fazer a conversão no lugar que vai chegar, aí a gente vai somar a duração, né? Então, vamos pegar o horário de Campo Grande, que são 5 horas, e somar com a hora de duração da viagem. Quanto que vai ficar aqui, gente? 11 horas e 30 minutos. Certo? É isso. Esta é a resposta. Então, esse passageiro que saiu às 7 da manhã de Fernando de Noronha, em Pernambuco, com destino a Campo Grande, ele vai chegar lá em Campo Grande às 11h30 da manhã.